Vamos lá então, vamos começar a nossa rodada de perguntas e respostas. Só lembrando que dá tempo de participar ainda. Corre lá, 16 98185 0562. 16 98185 0562. Muito bom, vamos lá então. Perguntas, começando com o Germson. Pergunta da Camila, lá de Rondonópolis, Germson. Quando aplicamos o inseticida químico no campo para a cigarrinha, num primeiro momento há uma redução, mas depois a reinfestação é bem maior. A que você atribui isso? Migração, resistência? Bom, essa é uma pergunta boa, mas às vezes nós temos uma impressão de que há uma resistência, mas não é bem isto. E aí nós temos desenvolvido alguns trabalhos de casa de vegetação e mostra que os inseticidas têm matado a cigarrinha. Ora, nós fizemos os vasos e aplicamos os produtos e colocamos para infestar a cigarrinha, e nisso depois nós enclausulamos elas com sacos, e aí você percebe que ela morre após a presença do químico. Só que, no entanto, nós temos a migração. Esse é o principal ponto, e aí vai depender de uma migração. Eu comentei na minha apresentação, às vezes nós temos um milho verão, que é uma saída, nós temos um milho tiguera, que é uma saída, e por isso que a gente percebe que as ferramentas, principalmente, nós não temos quase que residual, porque onde a cigarrinha fica é um lugar, o cartucho do milho, então tem uma expansão foliar muito grande, então principalmente no início do desenvolvimento da cultura. Então, principalmente as ferramentas biológicas podem talvez fazer com que a gente tenha um poder residual maior. Então, seria uma alternativa. Mas nós temos o controle, sim. É uma falsa impressão, às vezes, que nós temos de não controlar. Na verdade, é importante destacar essa questão de migração que ocorre no campo, muito comum. O Alfredo de Campo Mourão, no Paraná, pergunta para o Germson também. Estamos vendo no campo muitas pessoas, tanto empresas como produtores, reduzindo doses, tanto no biológico quanto no químico. Na mistura dos dois métodos, é viável reduzir dose? E para os biológicos, quais os problemas que podem ter se reduzirmos as doses? Por favor, opinem sobre essa questão. Bom, essa é uma questão importante, pessoal, porque principalmente o pessoal que está aí no Paraná, vi que estão participando bem, e o Paraná, a gente sabe de toda a preocupação, um estado grande produtor de milho no Brasil, se não me engano, o segundo estado maior produtor de milho, e aí há uma importância seguinte, pessoal, um recado: não diminua a dose, se atente ao posicionamento das diversas ferramentas que as empresas têm provido de resultados. E vale destacar uma questão seguinte: ora, na minha apresentação, percebe-se que muitos dos produtos, mesmo os biológicos, você tem um aumento na eficiência com um aumento de dose. Então, isto ocorre também mesmo para químicos. Ora, eu citei para alguns químicos, principalmente no tratamento de semente, que a gente percebe que se a gente aumentasse um pouquinho mais a dose em determinados produtos, a gente ia melhorar um pouco do controle de cigarrinha inicialmente. Agora, as outras pragas, aí é pior ainda, pessoal. Se nós falarmos de espolóprio de perda, é um crime, porque nós já temos um problema muito grande pelo Brasil afora ali, problema de resistência. Então, vejo que se atente ao posicionamento da empresa. Gente, nós temos feito pesquisa para mostrar as melhores soluções, para entregar para o produtor uma melhor solução, melhor resposta de manejo. Então, se atentar a esse posicionamento é fundamental. Muito bem. Vamos lá, Cibele, tem pergunta para você também. A Luísa, lá de Rio Verde, quer saber o seguinte: estamos observando que o mercado está super favorável aos biológicos. Entretanto, estamos deparando com muitos produtos sem registros e até mesmo oriundos de lugares sem uma qualidade adequada. Vários biológicos juntos no mesmo produto, ou até mesmo subprodutos oriundos desses fungos. O que me fala sobre a utilização aí desses produtos ou desse tipo de produto? Oi, Luísa, bom dia, obrigada pela pergunta. Realmente, a gente tem visto isso no campo, e o que eu tenho para falar é basicamente aquilo que eu falei no início da minha apresentação. Aquele produto seguro é aquele produto que foi validado
pelos 3 institutos oficiais do Brasil e que tem eficácia comprovada pelo Ministério da Agricultura. Então, é importante para você, produtor, que quando for adquirir um produto biológico, se atentem a isso. Entrem no Agrofit, verifiquem se aquele produto realmente tem o registro e a eficácia comprovada para aquele alvo que a empresa está posicionando. Muito bem. Mais pergunta para a Cibele. Cristina, de Piracicaba. Quais cuidados devemos tomar quanto à aplicação? Deve ser lavado o tanque só com água? Ótimo, Priscila, muito boa essa pergunta, né? E é algo que a gente sempre reforça nas aplicações. O tanque de pulverização para receber qualquer produto agrícola, ele tem que estar limpo, porque pode ter uma interferência daquele resíduo de produto com demais produtos. Principalmente quando a gente fala de produtos biológicos, né, que são a base aí ou de fungos ou de bactérias, e no caso específico aqui que a gente está tratando, Metaturbo e Bovéria turbo, que são produtos à base de fungos que têm uma compatibilidade já descrita por todos os trabalhos que a gente realiza, nós vemos sim que tem produtos que podem ser incompatíveis e que ficam como resíduo nos tanques de pulverização. Baseado nisso, Priscila, a gente tem um trabalho com limpa-tanque específico que tem que ser utilizado antes da aplicação, então esse limpa-tanque é chamado Super Clean. Todas as aplicações a gente recomenda que seja feita essa limpeza do tanque, das mangueiras, dos bicos de pulverização, para que a gente tenha certeza e segurança na aplicação, para aquele biodefensivo entregar realmente o que a empresa se propõe, ter um controle efetivo. Muito bom. Bernardo, para você agora, o Adolfo, lá de Passo Fundo, ele quer saber o que diferencia o Metaturbo SC dos outros produtos que possuem o mesmo micro-organismo como ativo biológico. Perfeito. Bom, obrigado pela pergunta, Adolfo. A Cibele explorou isso na apresentação dela, principalmente em função do processo produtivo. Hoje, eu vejo assim que a grande inovação que as empresas conseguem trazer hoje para esse mercado está muito em função de uma formulação, de um processo produtivo mais adequado, e nisso o Grupo Vitia realmente inovou com o Metaturbo SC, com esse processo produtivo oriundo aí de uma fermentação líquida, onde a gente consegue, no mesmo produto, ter o conídeo, que é vamos dizer assim, a estrutura, como se fosse o esporo do fungo mesmo, né? E no mesmo produto a gente tem outras estruturas do fungo e outros metabólitos que esse fungo produz, que ele geralmente iria produzir no momento que ele começa a sua infecção do inseto. Então aquele produto ele já está pronto para começar a agir no inseto no momento que a gente utiliza. Então a grande diferença aí está muito em função desse domínio aí ou dessa inovação no processo produtivo do Metaturbo SC. Muito bem, tem mais pergunta para você, Bernardo, é do Paulo Henrique. Paulo Henrique está lá em Viçosa, Minas Gerais. Existe problema de compatibilidade entre os produtos Bovéria Turbo e Metaturbo? Ou não seria interessante comercialmente, falando a mistura dos dois fungos em um só produto, fazendo a mistura dos dois fungos em um só produto? Perfeito, excelente pergunta também sobre a questão da compatibilidade, né? O que a gente tem que entender é que esses fungos, eles, na verdade, eles têm uma forma de ação em cima de insetos. Então, preferencialmente, eles vão querer, os insetos vão causar essa patogenicidade nos insetos. E uma das formas de ação também, para ele conseguir causar o dano no inseto, é depreciando o sistema imunológico desse inseto, né? Então, ele vai deixando o inseto menos capaz de se proteger a outros ataques de outros organismos ali que podem causar doença nesses insetos. Então, a associação desses dois produtos, o Bovéria Turbo e o Metaturbo, eles, na verdade, vão funcionar de forma sinérgica, onde um começa a depreciar o sistema imunológico do inseto, ele abre porta para o outro também conseguir causar um dano, conseguir auxiliar ali no controle daquele inseto. Então, pensando nisso, no sítio de ação, vamos dizer assim, na forma de ação e nessa integração aí, nessa ação sinérgica, é muito interessante ter os dois combinados. E sobre a segunda parte da pergunta, de se ter os dois no mesmo produto. Isso daí, se não me engano, já existem alguns produtos hoje no mercado que tem essa mistura, registrados, o que
o que se deve ser feito, né, a forma correta, mas por uma opção, por uma estratégia da empresa e muito para preservar essa inovação que a gente tem no MetaTurbo SC, a gente opta por ter duas ferramentas separadas. Então, como a gente tem um processo produtivo ali que realmente se diferencia no MetaTurbo SC, para a gente conseguir colocar isso tudo no mesmo produto, às vezes a gente teria que abrir mão dessas tecnologias. Então, por uma estratégia nossa, a gente tem essas duas ferramentas, até porque com isso a gente consegue ser mais direcionar melhor essas ferramentas, né? Se a gente quiser ter o controle de uma praga específica, onde o MetaTurbo SC é o mais indicado, a gente pode utilizar eles de forma isolada. Então, é muito mais uma estratégia nossa aí de produção mesmo. Muito bem. Temos, como eu disse, várias perguntas, gente. Infelizmente, nosso tempo não vai dar para responder a todos, mas eu vou selecionar mais uma pergunta para cada um aí, para a gente poder encerrar aqui a nossa participação. Infelizmente, tem muita gente aqui que quer saber, que tem informação, que tem pergunta muito importante, mas não vai dar para responder todo mundo, pelo menos ao vivo. A gente vai dar um jeito de responder todo mundo. Pode ser, pessoal? Vamos combinar assim? Legal. O Claudinei Antônio Minckio, do IDR, lá do Paraná, pergunta para o Germerson, qual o nível de perda ocasionada pelo efeito direto da sucção de seiva feito pela cigarrinha no milho, Germerson? Bom, essa é uma pergunta boa ali. Somente a sucção, a gente tem visto alguns dados ali em torno de 7%, não chegou a 10% ali nas perdas na produtividade, somente a presença de cigarrinha. Agora, quando tem a fumagina no milho, em função da presença maior de cigarrinha, essas perdas ela passa acima de 10%. Então, ela dá um pulo um pouco maior ali. E é interessante o seguinte, o açúcar da cigarrinha, não sei se a gente ainda está estudando um pouco isso, mas favorece muito a questão da fumagina. E aí as folhas do bacheiro ele derrete ali nas plantas de milho, então é mais forte, o dano é mais severo comparado ao dano de pulgão. Então, somente a sucção a gente está estimando ali, pelos trabalhos nossos ao longo desses últimos 5 anos, em torno de 7% seria um número médio ali, somente. Boa. Sibeli, para você, o David Borges, ele é de Cruz Alta, lá no Rio Grande do Sul. Quais as condições do ambiente preciso para aplicar produto biológico? Tem algum melhor horário, temperatura, umidade? Perfeito. Essa pergunta também é muito boa, porque a gente se depara com muitas dúvidas e muitos erros na aplicação. Então, na maioria dos casos em que o produtor utilizou um defensivo biológico e não teve resultado, grande parte disso se deve a uma má aplicação, seja por compatibilidades indevidas ou por épocas e períodos de aplicação também indevida. No caso das estratégias que nós estamos comentando hoje, Bovaria Turbo e MetaTurbo, como são produtos à base de fungos entomopatogênicos, esses fungos, eles requerem um tempo de estabelecimento na área e também de colonização do inseto até começar o seu processo de parasitação e de estabelecimento mesmo no ambiente. Esse período, ele varia de 6 até 12 horas. Então, a nossa recomendação é que as aplicações sejam feitas no final da tarde, porque aí coincide, né, com o período noturno, o horário que o fungo ele está se estabelecendo e colonizando ali a praga de maneira mais efetiva. Então, como recomendação, a gente faz as aplicações no final da tarde. Em dias nublados, a gente pode fazer durante todo o dia, né, todo o período ali do dia, sem problemas, e só se atentar realmente à radiação solar. Muitas vezes o produtor ele faz a aplicação no início da manhã, 9 da manhã ou 10 da manhã, a gente tem um alto índice de radiação ultravioleta e isso acaba impactando também. Então, basicamente, para resumir, nossa recomendação é que se atente aos horários, né? Dias nublados, aplicação o dia todo, em dias normais, aplicação no final da tarde e o volume de cauda também é importante. A gente precisa levar o produto no seu alvo, né? Então, quanto mais direcionado, maior o volume de cauda, maior espalhabilidade a gente vai ter e mais fácil vai ser esse produto atingir o seu alvo e começar esse processo de controle.
Muito bem. Bernardo, o Claudinei Minckio, de novo, lá do Paraná, está perguntando o seguinte: o grande dilema do uso de biológicos é o fato de que poderia ter muitas cigarrinhas infectivas na área e a demora na morte do inseto devido à ação do agente biológico. Com pouco tempo de sucção, a cigarrinha pode transmitir os molicutes e vírus? Como resolver essa situação? Perfeito. De fato, o ponto chave para se começar a manejar uma praga é entender o seu ciclo, a sua dinâmica e como que ela vai se comportar no ambiente, né? Então, a cigarrinha, sim, tem esse poder de adquirir o molicutes aí muito rapidamente. Tem estudos que mostram que é 24 horas, 1 hora, já teve estudo que mostrou até de 15 minutos, um estudo feito na Exalc. No trabalho que eu mostrei hoje para vocês, uma das coisas que a gente procura mostrar também é esse efeito que pode sim ser rápido do biológico, né? Então, com 3 dias após a aplicação, que foi quando a gente fez a avaliação, a gente já notou que segurou ali o número de insetos por planta, né? Mas para driblar esse problema aí, ou para evitar aí que ocorra essa infecção ou diminuir o tempo de ação, integrar as ferramentas químicas com as biológicas é, de fato, o melhor manejo, é a melhor forma de se garantir o controle aí dessas pragas. Muito bom. Senhores, infelizmente nosso tempo se esgotou, a gente está extrapolando, inclusive, o tempo aqui, mas como chegaram várias perguntas e a gente não respondeu todo mundo, fica aqui a nossa combinação, então, de encaminhá-las para vocês e, à medida do possível, obviamente, vocês responderem aí aos nossos internautas, aos participantes aqui, tá bom? Muito obrigado, Germson, muito obrigado, Cibele, muito obrigado, Bernardo, obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Só lembrando, você que perdeu algum detalhe dessa nossa apresentação, dessa nossa conversa, todo o conteúdo já está disponível no site, na página oficial do Notícias Agrícolas no YouTube. É imediato. Acabou aqui, você já pode assistir de novo lá se você quiser. Agora, se você quiser detalhes, a gente vai preparar uma página especial também aqui no Notícias Agrícolas para que você tenha acesso aí a todas essas informações e possa, inclusive, compartilhar as informações com quem você quiser. Então, não deixe de ficar bem informado, sempre participe e não esqueça de procurar aí mais informações para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela participação e audiência e a gente volta daqui a pouco com os nossos boletins tradicionais.